Reviravolta, Pedro fica revoltado, minha galera. Vamos falar sobre isso, tem informação nação rubro-negra aí também, sobre Matheus Gonçalves, tem jogador saindo do Flamengo, várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tô ganhando também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e a preparação do Flamengo está finalizada, torcedor rubro-negro, para enfrentar a equipe do São Paulo amanhã às 4h30 da tarde. Reestreia, meus amigos, do Campeonato Brasileiro, diretamente do estádio do Maracanã. Flamengo precisando aí somar os 3 pontos para chegar, né, para se manter na realidade, nunca saímos dela, da liderança do Campeonato Brasileiro, pessoal. Pois é, só manter a liderança que o Flamengo precisa. O Flamengo tem até um jogo a menos em relação à equipe do Cruzeiro, que enfrentou o Vitória no Barradão. Então, vencendo, a gente fica 3 pontos isolados na liderança do Campeonato Brasileiro. Escalação já está definida pelo técnico Felipe Luiz. Entretanto, o X9 ainda não vazou, mas a gente sabe que algumas situações ali do Flamengo não devem alterar no time, logicamente por força da situação. O Eric Pulgar tá lesionado, vai ficar 2 meses fora mais ou menos do Flamengo, vai ficar ali na volância do Flamengo Jorginho e Nico de la Cruz, que tá recuperado 100% da lesão que ele teve no joelho, ganhou até alguns minutos no final da partida diante da equipe do Bayern de Munique. Agora é foco total, estreia no Campeonato Brasileiro, vai pra cima deles, Flamengo, pra gente ganhar essa bagaça, beleza? Minha galera, o negócio é o seguinte, tá? Além de contratações e saídas, Flamengo tem renovações a resolver no elenco, algumas situações aqui pra gente tratar. O Flamengo negocia a extensão de vínculos do Felipe Luiz e do Varela, tá? Algumas informações correram em torno de renovação de De Arrascaeta, do próprio Pedro no Flamengo. Entretanto, o Flamengo deixou de lado e não vai avançar com essas renovações, pelo menos a priori. Com prioridade de reforçar o setor defensivo, né, as pontas ali do Flamengo. O Flamengo não está muito satisfeito, sobretudo com a sua ponta canhota, com a presença ali de Michael, Cebolinha, que cada vez mais rendem menos na equipe do Flamengo. Além disso, tem renovações em aberto. No momento, a diretoria negocia apenas com Felipe Luiz e com Guilhermo Varela. Tinha até uma situação de que tinha evoluído na renovação do Varela ainda no Mundial, teve um problema de saúde o empresário dele, já se recuperou e a situação deve ser finalizada nas próximas semanas aqui no Brasil. As conversas com o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, voltaram a acontecer após o Mundial. Vai lembrar que ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano e a ideia do Flamengo é dar respaldo ao treinador por pelo menos mais 2 temporadas. A proposta do Flamengo já está, inclusive, nas mãos do Felipe Luiz. Logicamente, ele vai analisar com calma, paciência, com os empresários dele, para acertar ou fazer uma contraproposta ao Flamengo. Vai lembrar que o salário do Felipe Luiz ainda é bem abaixo, né, em função que ele é um novo treinador, né? Ele está assumindo agora essa responsabilidade de ser treinador profissional de futebol, né? Não faz bem um ano, né? Ou então faz um ano. Nem um ano, ele estava nas categorias de base do Flamengo, foi campeão da Copa Rio Sub-17, foi campeão do Mundial Sub-20, né? Já na final contra o Olympiacos no estádio do Maracanã, toda essa situação. Quem também conversa com a diretoria por um novo acordo é o atacante do Flamengo, Wallace, que se valorizou bastante no Mundial de Clubes, fez 2 gols, ajudou o Flamengo, fez um gol inclusive contra o Chelsea, chamou a atenção de vários clubes europeus pelo seu talento e juventude. Os clubes europeus gostam de vir aqui e tirar os nossos jovens talentos, então o Flamengo já está de olho para dar uma valorização salarial, por conseguinte, aumentar a multa rescisória dele
que não é tão baixa, de 50 milhões de euros para fora, 50 milhões de reais para dentro, por causa do salário dele. Ele tem um salário abaixo, então existe uma, digamos, legislação em cima disso, que se o salário for baixo, a multa nacional não pode ser muito alta, ela tem que ser compatível com o que ele ganha no Flamengo. Então, a ver qual será essa nova multa nacional, mas não acredito que ele vá sair do Flamengo para outro clube do futebol brasileiro dessa forma. Negociações paradas por renovações, como eu disse, é a do Pedro e a do Georgian de Arrascaeta. A renovação do de Arrascaeta deve começar a ser discutida no início do ano que vem e do Pedro no início do ano de 2027. Deve ser postergada ainda mais. O Flamengo não quer discutir essas situações, pelo menos agora. Minha galera, está acontecendo um problema no Flamengo. E eu vou dar minha opinião muito clara aqui para vocês. O Pedro está de fora da lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o São Paulo. Aí você vai me perguntar: o que houve com o Pedro? Lesionou? Tá com cartão? Tá com isso? Teve problema pessoal? Não sei o quê? Não. É uma decisão exclusiva da comissão técnica do Flamengo, que está insatisfeita com a participação do Pedro nos treinamentos. Em função disso, que ele está de fora. Tanto o Felipe Luiz quanto os auxiliares do Felipe Luiz, toda a comissão técnica, o departamento de futebol do Flamengo, estão insatisfeitos com a participação do atacante nos treinos. No entendimento da comissão técnica, a performance do jogador nas atividades do dia a dia está abaixo do esperado. Ou seja, está entregando pouco, está correndo pouco. A opção de deixar o camisa 9 fora do jogo com o São Paulo ocorre em meio a dias turbulentos na relação do jogador com o clube. Vale lembrar que na semana passada o portal UOL publicou que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta pelo Pedro. O Mauro César publicou aqueles prints que seriam, supostamente, do José Botto, dizendo que se chegasse uma boa proposta de 15 milhões de euros, que o Flamengo venderia o jogador. Teve tudo isso. Na reapresentação do time, após a disputa, após a eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, Pedro se reuniu com o Felipe Luiz. O tom da conversa foi de apoio pela exposição que o atacante havia sofrido na semana. Na conversa, o treinador se posicionou contra a venda do jogador e afirmou que conta com ele no elenco, mas houve também cobrança, pedindo mais comprometimento do Pedro no dia a dia para que ele possa ter mais chances jogando no Flamengo. Geralmente, publicamente, Felipe Luiz costuma dizer que o atacante não está na melhor forma e precisa se aproximar fisicamente dos companheiros para ter mais espaço no Flamengo. Além disso, o técnico deixa claro que escala com base nos treinos, no desempenho do jogador no treino. No clube, é sabido que a comissão técnica gostaria de ter um atacante de mais mobilidade, que pressionasse mais a saída de bola do adversário. O Felipe Luiz considera fundamental no esquema de jogo dele, a pressão na saída de bola adversária. Acredita que não tem no elenco alguém com o perfil ideal para exercer essa função, que seja de fato da posição. Tanto é que a gente vê no Flamengo o Plata fazendo a função, o Bruno Henrique fazendo a função, e não são jogadores ali da posição. Internamente, há outro ponto-chave na equação para utilizar o Pedro, que é o de Arrascaeta. No estilo de jogo do Felipe Luiz, os dois no mesmo time são incompatíveis, porque o time perde a intensidade. Gente, eu estou trazendo aqui a visão do Felipe Luiz e vou expor a minha opinião aqui. Pedro mal participou da Copa do Mundo de Clubes, jogou pouco, muito em função dessa situação.
que eu tenho para dizer, eu tenho 2 pontos para trazer aqui. Primeiro ponto, entrevista após o Flamengo vencer o Botafogo por 3-1 na decisão da Supercopa. O Felipe Luiz foi perguntado sobre a utilização do Pedro no modelo de jogo dele, como seria, tendo em vista que ele gosta dessa pressão alta, dessa marcação, e o Pedro não entrega isso. O Felipe Luiz foi perguntado sobre isso. Ele disse que o treinador é que tem que se adaptar ao jogador e que ele acharia um esquema para o time jogar em função do Pedro. Ele falou isso. Até agora, a gente vê que isso não está funcionando. E eu acho que o Felipe Luiz está certo. Acho que ele errou na declaração dele lá atrás. O time não tem que jogar em função de um jogador. O time tem que jogar em função do coletivo. Pelo menos eu penso dessa forma no futebol. Segundo ponto. Pedro tá indo pro treino, tá fazendo bico. Resumindo isso aqui, tá fazendo bico, tá fazendo cara feia, não tá se dedicando ao máximo. Não adianta tentar disfarçar, achar que tá passando batido, porque as pessoas percebem isso. O técnico percebe, a comissão técnica percebe, os companheiros percebem. Além de tudo, na minha avaliação, isso é um desrespeito com os companheiros. Você quer ver um cara que foi campeoníssimo e aceitou ser banco no Flamengo e não tinha essa história da carochinha? Diego Ribas. Jogou na Alemanha, jogou no Atlético de Madrid, jogou em final de UEFA Champions League, e o caramba, e veio pro Flamengo, era o 10, coisa e tal. Bom, o cara treinava direitinho, performance direitinho, era bom. E já não é a primeira vez que o Pedro tem esse tipo de comportamento. Tá insatisfeito com o banco, se dedica. Desempenha melhor. Olha, o Pedro, ele já passou por maus bocados. No Flamengo ele tomou um soco na cara, né? Acho que é o jogador que passou, desde 2019, passou pelo pior momento no Flamengo, foi ele. Entretanto, ele também estava errado em não querer. O treinador manda ele aquecer naquele episódio. Ele não vai aquecer, é lógico. Nunca que o cara tem que pegar e dar um soco na cara do jogador, porque ele não quis aquecer. Senão, aí a gente vai virar o UFC Flamengo. Como um tempo virou. Gerson batendo no Varela, caramba, confusão danada. Ah, não quis aquecer? Bum! Porra, não se resolve assim. Nós não estamos no tempo de homens das cavernas, que se resolviam pegando balança, uma pedra, e pega a pedra e deixa ela pontiaguda e pá! Porra, nós somos pessoas civilizadas, você resolve no diálogo. Agora, o Pedro, fala o papo reto mesmo, é muito mamãezado, gente, pela madrugada, cara. É sempre não pode pegar um banco. Ah, porque a mãe tá chorando. Ah, porque não quis aquecer. Ah, porque o treinador não usa, tá fazendo bico, tá se dedicando pouco. Aí o Felipe Luiz pega. Ah, você não vai se dedicar? Então você tá fora do jogo. Olha, o Gabigol... Ih, mexendo a vespeira. Você pode falar o que for dele. Tudo bem, teve episódio de indisciplina, porra, não tem nem o que falar. Mas era menos amamãezado que o Pedro. Ele até ficou no banco, tem um tempo também. E não adianta, gente, você elogiar. Caramba, olha como joga o Paris Saint-Germain. Caramba, olha como joga o Bayern de Munique. Você viu o Harry Kane no Bayern de Munique? No final do jogo, ele correndo até lá, o setor defensivo,
para dar um carrinho no Ayrton Lucas. No final do jogo, ele, o Harry Kane, centroavante titular da seleção inglesa, que não ganha porcaria nenhuma no futebol, tá? Mas que é um dos melhores centroavantes que a gente tem no mundo hoje, tá? Fazendo esse papel. Como é que o Pedro não quer fazer? O futebol de hoje exige isso. Se você não faz isso... Aqui no Brasil nem tanto, porque os times têm a marcação mais ali, nem tudo. Mas se nós queremos ser o melhor, todo jogador tem que fazer isso dentro de campo. Se o Harry Kane faz, o Pedro tem que fazer, gente. Aí não quer, fala não, porque ele faz o gol. Tá ótimo, excelente, o gol mais importante do futebol. Mas tem que marcar a saída de bola. Tem que marcar e ele pode fazer. É novo, dá para pegar mais velocidade. Pelo menos é o meu pensamento. Não sei, de repente, de vocês é diferente do meu. Entende? Bom, vamos avançando aí, minha galera. Ó, o negócio é o seguinte, pessoal. E não vem essa história de problema físico, ele não tem problema físico, ele não vai pro jogo, é por isso. Tá? Não vai pro jogo, é por isso. Carlos Noval não é mais o gerente das categorias de base do Flamengo, tá? Ele saiu do Flamengo, foi um cara que revelou grandes promessas do Flamengo, Paquetá, Vinícius Júnior, o próprio Renier. Ah, não deu nada, Pedro. Tá, mas dane-se, o Flamengo vendeu por 30 milhões de euros. João Gomes, enfim, esse cara revelou. Foi embora. Não sei. Informação do querido Flazoeiro, meu amigo, em conjunto com o Flabase. Ele não é mais dirigente da categoria de base do Flamengo. Tá sofrendo uma transformação ali, o Sub-20, veio lá o treinador português no campo, o cara deu a louca, meteu o pé, foi pra Suíça, e veio o Bruno Pivetti, que já até estreou como técnico do Sub-20 do Flamengo, beleza? Pessoal, Cruzeiro encaminha a contratação de Matheus Gonçalves no Flamengo. Você lembra daquele episódio que o Pedrinho BH, eu contei pra vocês esse bastidor que eu tive numa viagem, eu conversei com um dirigente do Flamengo, ele falou, pô, se prendendo o Cruzeiro é doido, eu tava lá no jogo, ele chegou em mim, ó, você não quer vender, ô fulano, você não quer vender aquele jogador do 6 não, o Matheus Gonçalves? Pois é, tá aí, ó. E aí eu não quero crédito porcaria nenhuma não, tá? Não ligo pra isso, isso aí pra mim é vaidade. Rubro-Negro aceitou proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Os clubes discutem somente a forma de pagamento para concluir a transação. Isso aí dá 22 milhões de reais na cotação atual por 50%. O Flamengo mantém 50%. Se futuramente ele for negociado pelo Cruzeiro, o Flamengo ganha 50%, por exemplo. Negociou por 10 milhões de euros, o Flamengo ganha 5 milhões de euros. Manteve 50% do jogador. É jovem, tem apenas 19 anos, foi destaque num jogo agora contra o Botafogo no Sub-20. Acredito que ele nem recebeu tantas oportunidades assim, né, no Flamengo, tá? Poderia ter recebido mais oportunidades, mas também as oportunidades que ele recebeu, ele nunca se tornou no profissional o que ele era na categoria de base. A ver o que vai ser no futuro. Pode ser um péssimo negócio, pode ser um negócio de merda que o Flamengo tá fazendo, pode ser um negócio ok, dependendo do desempenho que ele ter no Cruzeiro. Isso aí eu não tenho como dizer para vocês, porque eu não tenho bola de cristal. Agora, se o cara ia ficar no Flamengo e não ia jogar, porque o Felipe Luiz, aí eu critico ele, expôs o jogador, foi para uma entrevista, ele é um jogador anárquico, ali acabou. Ali acabou. Né? Enfim, deixa a tua opinião aí sobre o Pedro, sobre o Matheus Gonçalves, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Brunegres.